Oi, gente, eu sou a Aline E eu sou o Ju. e no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho como é que a gente conseguiu emprego aqui no Canadá. Vamos lá? Vamos lá? Então, eu vou começar com a minha experiência, como é que foi, como é que eu consegui as minhas entrevistas de emprego e como é que eu fui contratada. Então, a gente chegou aqui e no início a gente ficou resolvendo coisas burocráticas, Primeira né? semana, né, amor? Isso na primeira semana. E depois a gente partiu para arrumar o nosso currículo. Aqui o pessoal chama resumê, né? E eu já tinha uma ideia que o currículo canadense era um pouquinho diferente do brasileiro. Então eu comecei a pesquisar mesmo na internet como é que seria o currículo com os moldes, né, os moldes canadenses. E são outros termos, né, tu tem que fazer um novo currículo, traduzir esse currículo, né, passar para o inglês. Então são detalhes assim que a gente perdeu um pouquinho de tempo, né. Então a gente começou a aplicar e o site mais conhecido aqui para emprego é o Indeed, né, então eu vou colocar direitinho aqui o site para vocês Ele acessarem. e o LinkedIn, né? LinkedIn. Mas o LinkedIn já é um site para umas vagas mais alto nível. Mais alto nível, é verdade. Então no início a gente aplicou mais no Indeed mesmo. Né? Então eu cheguei lá, fiz meu cadastro, coloquei o meu currículo também no site e comecei a aplicar para vagas de dishwasher, de sandwich maker, de cleaner e assuntos relacionados. Quando tu vai aplicando para uma vaga, o próprio site já vai te mostrando vagas semelhantes, né? Então eu apliquei. E a minha primeira entrevista foi... Eu recebi um e-mail, né, que era para ser cleaner em um hotel perto do aeroporto, que fica bem distante da onde eu moro, e eu ia me atrasar para minha aula à noite. E retirado da cidade até do aeroporto. Mais de Como uma costuma hora, ser, né, né? amor? É, Então pensa, uma hora pra ir, uma hora pra uma hora mais ou voltar. Eu menos ia me de atrasar transporte pra minha público. aula, então eu recusei por e-mail mesmo, né? Que eu não ia conseguir ir na entrevista. A minha segunda entrevista foi pra Sandwich Maker, que era num lugar que eles fazem sanduíches em croissant, né? Eu fui na entrevista e tudo mais. Acabei não sendo selecionada pra essa vaga. E a minha segunda ou quarta, agora até esqueci qual que foi. Mas enfim, eu fui em outra É. entrevista num grande restaurante aqui em Toronto, que era pra vaga de dishwasher. E eu fiquei. Eu ia passar na seleção, eles só queriam que eu passasse direitinho quantas horas por semana eu poderia trabalhar, enfim. Mas eu acabei recusando dessa vaga e fiquei com a minha outra vaga de também sandwich maker. Então, em menos de 10 dias, eu já estava empregada. Essa foi a minha curta trajetória atrás de emprego, esses Tranquilo. 10 dias, mas pareceram para mim, pelo menos, que foi mais de Sim. um mês, né, Parece. essa vaga, essa busca pela minha vaga. Todo o início ali de tudo aqui, né? Um reinício Muita parece ser emoção, muito mais, né? muita emoção, muita intensidade. Então agora o Ju vai contar um pouquinho da experiência dele, que foi diferente da minha. É um pouquinho diferente porque eu apliquei da mesma maneira, assim, principalmente no Indeed, né? No site, no aplicativo. Daí eu fui aplicando e tal, mas eu fui vendo que talvez eu tivesse mais oportunidade indo direto nos lugares, né? Então eu fui direto num café que a gente morava perto ali, a gente tinha ido já umas 2, 3 vezes, já tava conversando com o dono e tal, ele trabalhava no próprio café, o seu próprio negócio, né? E eu perguntei para ele se tinha alguma vaga ali e tal, ele falou que teria. Aí nós marcamos uma entrevista um tempinho depois, aí acabei sendo contratado, fiquei um tempo ali, mas acabei resolvendo querer sair por causa que o Starbucks ele tem uma coisa mais de um plano de carreira, vamos dizer assim, tem mais vantagens. Eu posso virar um supervisor depois, mas como é que eu consegui o trabalho no Starbucks? Eu consegui também da mesma forma, eu fui indo num, indo no outro, apliquei em várias lojas do Starbucks, né? Pelo próprio Pelo site, próprio né? site do Starbucks, tem que aplicar. Tu coloca ali teu currículo e tal, é praticamente a mesma coisa como se fosse aplicar no Indeed, só que tu aplica direto no Starbucks para as lojas tais e tais que tu quer aplicar. Apliquei para várias, mas além disso fui em algumas, né? E em uma dessas, tentativas ali, nos dias seguintes,
um dos gerentes se agradou de mim, né? Vamos dizer, gostou de mim, gostou das minhas qualificações, do meu currículo e tal, marcou uma entrevista comigo. Aí nós tivemos uma entrevista e depois ele me contratou e eu tô lá até hoje, desde de novembro, né? Desde 1º de novembro, se não me engano, que eu tô lá. No início, então, tive esse emprego no café, né? Tive mais algumas coisas ali, mas acabei entrando onde eu quis mesmo, que é no Starbucks, assim, dessa maneira, e tô lá até hoje, faceiro, feliz. Eu já tô no meu 2º emprego, né? Então eu fiquei 8 meses nesse meu primeiro emprego. E depois eu fui, uma amiga minha, no meu antigo emprego, me indicou pro Tim Hortons, que ela tem uma amiga que trabalha no RH. Então essa parte de networking aqui é muito importante, gente. Falar com todo mundo, ser simpático, né? E querer conhecer pessoas diferentes, né? Então, essa primeira parte, vocês viram que eu consegui de uma maneira e o Ju conseguiu de outra maneira, né? Então, a gente tem que tentar para todos os lados, né? Eu acho isso que é muito importante. Tem muito emprego aqui no Canadá, gente. Não dá para vir cheio de dedos, né? Eu não vou trabalhar na limpeza, eu não vou trabalhar atendente de café, eu não vou fazer isso, porque lá no Brasil eu tinha tal coisa. Essa é uma das dicas que a gente quer passar para vocês. Vocês têm que pensar que vocês estão vindo aqui pro Canadá concorrer muitas vezes com canadenses, né? Então, para eles é muito importante a experiência canadense. Não importa aonde for, né? Então, se preocupe em ter a primeira experiência canadense, porque eles vão ligar para ter referência. Não importa se tu foi dishwasher, se tu foi manager, eles querem, a referência é muito importante. Então, não floreiem muito o currículo de vocês para essas primeiras vagas, eles né? falam muito, até no nosso college lá, é colocar um currículo básico, assim, tipo... Uma página. Pontuando as coisas principais, uma página, né? Isso é o melhor, assim. Porque ninguém quer também, nenhum chefe quer perder tempo olhando um currículo de 3, 4 páginas, né? Então tem que ser sucinto, direto e ressaltar as tuas melhores qualidades, né? Exatamente. Assim, o que eu acho importante, gente, no Indeed, eles dão match, né, no teu currículo com a vaga. Então, entra na vaga, coloca palavras semelhantes do que tem ali na vaga no teu currículo. Então, tu vai atualizar o teu currículo inúmeras vezes para determinada vaga. Coloca muito também questão de experiência com atendimento ao consumidor. É difícil alguma profissão que tu não tenha experiência de atendimento ao cliente. No meu último emprego no Brasil, eu trabalhei no ramo da educação e eu tinha experiência com cliente todos os dias. E eu era funcionário público, trabalhava no Tribunal de Justiça, mas lidava com a população em si praticamente todos os dias. Praticamente todos os dias não. É todos atendimento os ao dias, cliente, atendimento ao consumidor. E é isso que foi importante, né? Então, eu omiti o meu último cargo no meu currículo, né? Eu coloquei um cargo mais simples, né? Mas coloquei para facilitar. Facilitar, por incrível que pareça, né? Para ficar e mais facilitou. simples para ingressar no mercado de trabalho. Exatamente. Facilitou. E agora eu já tenho a experiência canadense, o Ju já tem a experiência canadense. Eu tive mais dificuldade até por essa questão de ingressar, a gente percebeu muito por causa disso também. Colocava lá no meu currículo lá que eu fui funcionário público do estado e acabava que não me chamavam muito para entrevista, assim, praticamente muito nada. Forte o Ju tava, né? Nem é tão forte, mas aos moldes, assim, para tu olhar no currículo para... Governo do Brasil, as pessoas pensam, né, amor? E exatamente. Para cargos mais simples, assim, pro início, aqui no Canadá, ficava estranho, né? Então eu tinha que ir atrás. Simplificou. Quando o Ju simplificou o currículo dele, ele começou a ser chamado. Tu foi chamado por outras entrevistas antes de começar no Starbucks. Mas o principal foi ir nos lugares, Exatamente. no meu caso, Ju, foi isso. Até um emprego que eu tive nesse meio tempo, antes do Starbucks, não foi emprego, eu fazia alguns turnos, às vezes, numa empresa de limpeza, que também por intermédio de amigos, intermédio de uma amiga nossa lá do college que me indicou e eu liguei pro chefe dela e ele conseguiu vários turnos pra mim assim também. Então, o Ju veio sem preconceito, eu vim sem preconceito. Exato. No Brasil tem muito isso de subemprego, aqui não tem, gente. Aqui tu tá empregado, né? Não interessa, a gente mora num bairro que provavelmente tem gente que é médico, advogado, que é manager, não interessa, ninguém te pergunta isso.
Não tem Eles não te perguntam qual é a tua função, né? Aí eles perguntam onde é que tu tá trabalhando, tá gostando, é na tua área, eles querem saber isso. E o que a gente quer passar pra vocês, assim, de dica, gente, o que fazer diferente? Já comecem do Brasil, já faça o cadastro no Indeed, no LinkedIn, grupos do Facebook, né? Já começa a ter um networking que é importante, né? Assim que possível, alguém te adicionar num grupo do WhatsApp também é legal, né? Eu não aconselho a aplicar do Brasil, gente, porque vocês vão estar com um telefone brasileiro, né? Então aqui, eles ligam demais. A minha primeira entrevista no Tim Hortons foi por telefone. Então eles não vão ligar pra ninguém que tem o número do Brasil. Esqueçam isso, tá? Currículo em inglês, tá, gente? Eu já ouvi casos de pessoas com currículo em português. Então, nem pensar, né? Currículo em inglês. Não tem cabimento, né? Outra coisa, quando vocês chegarem aqui, aí sim, começa a aplicar, né, no Indeed. Vocês vão precisar aplicar nessas vagas mais simples. Inicialmente, Não tenha vergonha, tá, gente? De vaga alguma, dishwasher, qualquer coisa. Paga a mesma coisa, recebe a mesma coisa que a gente, né? Então, não tenha preconceito, venha com a cabeça livre, a cabeça... Porque aqui não existe esse Não preconceito. existe, esse preconceito ficou lá no Brasil, entrou no É avião, um outro acabou. ponto alto do Canadá é isso, né? Tu chega aqui e não tem essas coisas assim que ainda, infelizmente, tem muito no Brasil ainda, né? Machismos e preconceitos em relação a sexo, a cor, essas coisas assim, aqui elas não existem. Não existe. Tatuagem, tem piercing. Igualmente em relação ao emprego. Não interessa onde tu trabalha, trabalho é trabalho aqui. Interessa que tu esteja trabalhando. Exato, isso é o principal. Não, e outra coisa, então chegou no Brasil, atualiza já o telefone o telefone canadense, que isso é muito importante. Eu quero que o Ju comente um pouquinho quando a gente foi, amor, pra pegar também informações. A gente conseguiu imprimir currículos e tal. Isso é legal, né? Legal. Pra recém-chegado. O IMCA, pessoal, tu vai aqui, eles têm um serviço para o estrangeiro, que tu chega ali, conversa com eles te dão toda uma explicação, né, amor? Eles têm um serviço para recém-chegados. Recém-chegados, exato. Tu te sente abraçado, recém-chegados, muito legal. A gente foi... Não foi nos primeiros dias, acho que já tava uma semana aqui. Tava uma semana, mais ou menos. E ali eles te dão, assim, toda uma... Como é que a gente pode falar? Uma explicação, explicações, eles te ajudam se tu precisar de emprego, eles te dão dicas, eles ensinam até tem workshop pra tudo. É incrível, como assim. fazer currículo, tem aulas, oficinas de inglês. Tem tudo isso. Tem como imprimir currículo, que no início a gente tá economizando, né? A 10 impressões por dia, se não me engano. É muita coisa. 5 escaneamentos, escaneamentos, 5 xerox. E o cadastro é gratuito. E a outra dica, gente, do currículo de simplificar, que a gente já comentou, né? Façam em uma página, tá? Exato. Que isso é muito importante aqui, independente da vaga, em uma página. Eu sei que às vezes é difícil, principalmente para quem tem um currículo muito extenso, mas tenta, tá, gente? No máximo 2 páginas, mas o ideal é que seja de uma página só. Por hoje é só. É isso aí, pessoal. Obrigadão. Curte aí, comenta. Fala pros amigos, se der, segue o canal, por favor, ativa o sininho se puder também, se quiser. Isso aí. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.